Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao Sobrevivência. O compromisso forte nosso aqui é com os fatos. Se você não é inscrito no canal Sobrevivência, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações. No canal nós temos links do WhatsApp, um link do WhatsApp e link do Telegram para você ficar mais próximo de nós, receber o nosso material em PDF. Todo vídeo postado no canal, nós oferecemos o material em PDF para você ter a sua experiência pessoal com o assunto. Esse vídeo é extraordinário. 70 semanas de Daniel, o tão esperado, o tão bem preparado, nós com pesquisas acadêmicas, históricas, também na literatura de Qumran e também na literatura bíblica. Nós trouxemos algo de extrema qualidade para você. Acredito que você jamais viu o que trouxemos dessa vez a respeito das 70 semanas. O livro de Daniel, ele é naturalmente escrito em 3 línguas principais, visando o momento em que envolve a escrita dele, quando ele foi compilado, quando ele foi feito. Falavam-se hebraico, usavam-se aramaico e usavam-se o grego. Então é muito natural, por passar por várias campanhas de libertação do povo de Israel e também de cativeiro, o livro de Daniel ele foi reeditado. Cada copista, segundo a história, você pode encontrar isso também. Cada povo da época tentou adaptar a escrita às suas vivências do momento, às suas tribulações do momento, para que desse ao povo uma esperança de um príncipe que viria libertá-los. Então é muito natural você encontrar várias versões bíblicas com palavras de certa forma um pouco diferente de uma versão e outra. Nós vamos apresentar aqui nesse vídeo para você perceber que não só ele, mas outros livros da Bíblia passaram por readaptações. Em cada época, como na época de Antíoco, a revolta dos Macabeus, eles compilaram partes do livro, prepararam o copista, a ordem, através da ordem da organização dos líderes religiosos do momento, para que se mantesse a chama do povo acesa na espera de um libertador. O povo cai em pecado, surge um momento de readaptar a história de Daniel para dar-se a entender que aquele era o momento do cumprimento da profecia. Essa é a mais pura realidade e nós vamos apresentar isso para você aqui nesse estudo. Antes de apresentar os detalhes das 70 semanas, você precisa de compreender que Mateus 24, sobre grande tribulação, não está agregado às 70 semanas. Embora algumas pessoas tentem fazer essa adaptação, é completamente natural. O Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, é uma compilação dos líderes religiosos do cristianismo no seu início. Não não coloque ali os discípulos e nem os apóstolos nesse grupo, porque os cristãos que compilaram o livro compilaram de forma a favorecer a fé cristã, que era amplamente difundida, que era diferente, como nós já temos mostrado aqui nos vídeos, da fé dos apóstolos, certo? Se você não viu isso nos outros vídeos, acompanhe esse aqui que você vai entender o porquê. Já de cara, nós percebemos um tradicionalismo não rabínico dessa vez, mas colocado através dos teólogos que defendem o cristianismo e ainda tentam manter a chama de uma tribulação futura ou momentânea a respeito do assunto. Mas o texto ele é enfático. Mateus capítulo 24, verso 21, fala o que, Mariane? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem de modo nenhum haja. Essa tribulação, ela seria única, certo?
O texto deixa bem claro e vou mostrar outras versões para vocês. Quando que aconteceu isso? O verso 34 responde. Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, a geração que for apresentado esse discurso, segundo a narrativa da história apresentada aqui em Mateus, era a geração que estava presente ali vendo o próprio Cordeiro, o que eles chamam de Jesus hoje. Então aquela geração veria esses acontecimentos, inclusive a grande tribulação. Então ela não tem a ver. Eu coloquei aqui uma versão da Peshitta, para alguém dizer assim, não, mas tem versão melhor. O que diz no verso 21, Mariane? Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Não tem sentido duplo. Jamais haverá, certo? Aí o verso 34 ainda confirma. Amém. Eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. É um compilado Peshitta para favorecer determinada forma de crença, mas o assunto é o mesmo. Compilado para o Novo Testamento, do que eles dizem em hebraico, né? O que tem escrito no 21, Mariane? Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É parecida com a Peshitta, é idêntica, tá? Idêntico. Aí nós temos também uma versão católica, sem os apócrifos. Pois nesta hora haverá uma grande tribulação como nunca houve outra igual. Nunca houve outra igual. Uma tribulação, não são duas, não são três. Verso 34. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. É uma versão católica, mas todas elas em comum acordo, demonstrando que a grande tribulação já ocorreu e que não tem a ver com as profecias de Daniel. No próximo vídeo nós vamos falar onde ela se encaixa, mas não é nas 70 semanas. Aqui nós temos Daniel capítulo 9, uma identificação do próprio Daniel, que começou a confusão toda, pois o texto dá a entender que Daniel confundiu as 70 semanas mencionadas a ele com a descrita pelo profeta Jeremias. No primeiro ano do seu reinado, que no caso seria o reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que veio como palavra do Criador ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, aqui nós temos no início do livro, no capítulo 9, Daniel mencionando que ele compreendeu a profecia de Jeremias, tá? Que profecia é esta? Isto. E toda esta terra virá a ser um deserto e um horror, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. 70 anos, correto? O texto aqui é um texto de uma versão literal, tá? Do texto tradicional anotado. Se você não sabe a diferença de literal, veja e outras traduções, veja o nosso vídeo, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo. Então a identificação está aqui. Daniel identificou isso e ele deixa muito claro isso no texto depois. Então Jeremias coloca que se refere ao período babilônico. O que nós temos de informação aqui interessante? Maria, lê pra gente, por favor. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Pois és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Não é profecia para grego, não é profecia para romano, não é profecia para brasileiro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, decretadas, é um decreto. Povo de Daniel. Tá? Então,
por favor, sobre a tua santa cidade. Seja realista. O que tem na nota aqui embaixo, Mariane? Nota-se aí que essas 70 semanas partiriam da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Engana-se muito quem diz que isso se aplica à profecia de Jeremias e não àquela da purificação do santuário. Então, o santuário, ele deveria ser purificado. Na profecia de Jeremias, tudo estava destruído, houve devastação pelo rei Nabucodonosor e é cumprido. Aqui é outra profecia. O que mais, Mariane? É claro que Jeremias aparece no contexto, mas se refere também às mesmas coisas da profecia do capítulo 8. O que começa no capítulo 9 é apenas uma explicação mais detalhada, determinando o tempo exato do assolamento, havendo sendo retirado um ungido na metade da última semana, antes do começo da profanação do templo, que deveria durar os 3 anos e meio. Agora nós vamos nos redimir, pedir desculpas. Erramos lá no passado. Muito tempo atrás fizemos um vídeo de Daniel, sobre as profecias de Daniel. Quando nós percebemos o erro lá atrás, se os irmãos que estão nos acompanhando desde lá recordam que nós fizemos uma pausa, eu disse que iria pausar porque nós havíamos encontrado um tropeço, foi nosso, e seguido de outros que vieram conosco também, não junto no nosso grupo ou coisa parecida, mas de outros que pesquisavam e já pesquisaram em todas as épocas. Então, nós havíamos encontrado fato real e nós vamos revelar hoje onde foi o nosso erro lá atrás, há alguns anos. Jerusalém ficou desolada por 70 anos, conforme profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 25, de 11 a 12, 29, verso 10. Este período começou após a destruição da cidade pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor II. A data exata da destruição é um ponto de debate entre historiadores e estudiosos bíblicos. Por que as datas sempre são debates? Ela nunca é certeira. Sempre há uma divergência, como nós vamos ver agora, 586 ou 587 a.C., Esta é a data mais amplamente aceita pelos historiadores seculares para a destruição final da cidade. 607 a.C. Algumas interpretações bíblicas, como as das Testemunhas de Jeová, sugerem que o evento ocorreu em 607 a.C., baseando-se na cronologia dos eventos descritos nas Escrituras. Os judeus retornaram à sua terra natal por volta do ano 537 a 536 a.C., marcando o fim dos 70 anos de desolação. Marcando o fim dos 70 anos de desolação. Então Daniel percebe dentro do contexto que após o fim dos 70 anos daria início à profecia das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel são uma profecia complexa e polêmica com várias interpretações diferentes. Aqui estão algumas das principais interpretações das 70 semanas. Primeiro, interpretação dispensacionalista. Visão geral. Esta interpretação divide as 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, que seriam 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos até a vinda do Messias, que seria morto no fim deste período. Uma semana final, 7 anos, ainda por cumprir, relacionada ao anticristo e ao fim dos tempos. Os dispensacionalistas geralmente acreditam que há um lapso entre as primeiras 69 semanas e a última semana. O lapso teria que estar descrito. Sim. Os detalhes teriam que estar escritos. Apesar de o livro de Daniel ter passado por várias readaptações durante as vivências de cada época, mas os detalhes poderiam ser encontrados como nós encontramos aqui. Um detalhe importante é que quando nós vamos entrando numa cidade, você encontra uma placa dizendo assim, início do perímetro urbano. Então, tudo que tem numa cidade, como por exemplo Jerusalém, a profecia deveria cumprir-se ao pé da letra. Jerusalém não poderia ser reconstruída pela metade. E jamais
ela foi reconstruída num período de tempo, como está aqui na interpretação dispensacionalista. Outras interpretações? Interpretação preterista. Visão geral. Os preteristas defendem que todas as 70 semanas já foram cumpridas historicamente. Eles argumentam que o período desde a morte de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, corresponde à 70ª semana. Impossível. Vou mostrar nesse vídeo. Terceira interpretação. Interpretação amilenista. Visão geral. Amilenistas frequentemente interpretam as 70 semanas simbolicamente ou como um período histórico sem datas exatas precisas. A 70ª semana é vista como simbólica da era da igreja ou do período entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Também impossível. Quarta. Outras perspectivas. Alguns estudiosos consideram as semanas como períodos simbólicos ou espirituais mais do que temporais exatos. Outros buscam datas históricas específicas para iniciar o cálculo das 70 semanas, usando diferentes decretos reais como ponto inicial. Essas interpretações refletem o caráter enigmático da profecia e os desafios na sua compreensão cronológica precisa. O que deixa enigmático são as inquietações das pessoas. Assim como Daniel ficou inquieto, tentando entender se era para o tempo dele, porque ele estava vivendo a profecia de Jeremias, todas as outras pessoas que passaram pela leitura desses termos proféticos ou por essa revelação dada a Daniel, também sempre teve o mesmo interesse. Mas vamos aos fatos. O que nós encontramos em Daniel capítulo 9, verso 24, Mariane? Versão de texto literal tradicional anotada. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Onde havia um templo? Onde existia esse Santíssimo? Toda vez que você encontrar um texto como este, você vai ver que é possível encontrar palavras entre parênteses porque são fragmentos. Não há textos completos para ser analisados. Mas aqui a referência é dada a respeito das 70 semanas. Vamos analisar passo a passo. Nós temos dentro da profecia aqui, no mesmo texto, eu peguei de uma versão que é a literal tradicional anotada e coloquei para uma João Ferreira de Almeida com versos Strongs, dentro do próprio The Word, que é um aplicativo que oferece várias versões bíblicas. Então, já dentro da palavra semanas, nós temos uma referência numérica de Strong para entender o significado da palavra. O primeiro significado seria o que, Mariane? 7, período de 7, dias ou anos, sétuplo, semana. Festas das semanas. Isso. E o que mais? Período de 7 dias, uma semana. Isso. É isso, referindo-se então, aos anos. A referência aqui às semanas, né? Você pode observar aqui dentro do H7620, você vê que a referência está talvez mal traduzidas, né? Nós poderíamos dizer que são 70 semanas vezes 7. Por quê? Porque cada semana tem 7 dias. Então, o cálculo aqui para entender a profecia é diferente da profecia de Jeremias. Aqui, tá certo? Como que a gente pode entender isso? O que nós temos na palavra do que eles chamam de hebraico hoje, que na verdade é uma linguagem judaica, Mariane? A palavra Shabuá em hebraico significa semana. No contexto da profecia das 70 semanas de Daniel, cada semana representa um período de 7 anos. Aqui estão algumas interpretações sobre o significado e o uso dessa palavra no contexto bíblico. Por que nós usamos o termo hebraico aqui ou o judaico? Justamente porque antes de vir para as versões do que nós chamamos agora de Bíblia, a última passagem foi pela Septuaginta. E a Septuaginta fora forjada pelos 70, que eram judeus que tinham uma vivência boa
né, a pedido com os gregos, a pedido do imperador, a Septuaginta foi forjada. Então, antes da imprensa, antes de você ter tudo certinho como você tem a sua Bíblia hoje, era tudo manuscrito. Então, cada líder de época ajustava a escrita ao seu tradicionalismo e ao seu povo. É por isso que existem inúmeros erros de tradução, existem inúmeros erros dentro do contexto literário. O que a gente encontra aqui, Mariane, na interpretação das semanas em Daniel? Unidade temporal. Em Daniel 9, de 24 a 27, cada semana é uma unidade de 7 anos. Isso está baseado na tradição judaica que considera a semana como um ciclo de 7 dias ou anos, conforme mencionado em textos como o Talmud, por exemplo, Sanhedrin 97, página 97. Eu poderia dizer que isso é um fato? Para nós porque encontramos escrito assim. Se eles fizeram alguma modificação para ajustar a um povo de vivência deles da época, nós não conseguimos agora afirmar perfeitamente. Mas justamente é um termo judaico de visão apresentado aqui no texto. Não é um termo de visão cristão, mas um termo judaico. Uso geral da palavra Shavuot. Além do contexto específico das profecias bíblicas, Shavuot simplesmente se refere a um período regular de 7 dias na cultura hebraica moderna e antiga. No entanto, no contexto religioso e histórico judaico, pode também se referir a ciclos maiores baseados no conceito agrícola da Shemitah, ano sabático, onde cada 7º ano é dedicado ao descanso da terra. Para quem tem nos acompanhado no canal, a respeito do calendário, a respeito de septênios, a respeito também de jubileus, vai entender bem a que se refere aqui essa frase, né? A contagem de tempo. Voltando para o texto, nós vamos lá em Daniel 9, verso 19. Então nós sabemos que a base de cálculo é 70 vezes 7, certo? Essa é a base do cálculo que duraria o período de reconstrução e todo o período de purificação, de reestruturação de templo e tudo mais. Agora, quando que isso começaria? O capítulo 9, no verso 25, dá detalhes. Lê pra gente o verso 25, Mariane. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o início, a compreensão de partida aqui é um discurso de ordem. É uma palavra de ordem. Quando for dada a primeira palavra de ordem para retorno, para restaurar, é o que o texto diz. É o texto que nós temos à disposição para trabalhar, para entender, para vasculhar a profecia, sem fazer ajustes forçados para essa denominação religiosa, para aquela fé, para aquele tradicionalismo. É o que encontramos hoje. Além de encontrar essa palavra de ordem, a ordem seria para quê, Mariane? A próxima palavra é para restaurar. O que poderia significar segundo os versos Strongs? HO 7725. Retornar, voltar, chegar ou ir de volta, retornar para ir de volta. Então, fora as outras referências aqui, que essa palavra é utilizada, então sabe e entenda, desde a saída de comunicado para retornar, desde a saída de ordem de comunicado para retornar. O foco aqui é o que, Mariane? O foco aqui é a primeira ordem de retorno e restauração. Esse é o foco para entender o tempo profético. A ordem para reconstruir Jerusalém foi dada em diferentes momentos dependendo do que se está considerando. Ordem de Ciro, 536 a.C. O rei persa Ciro o Grande emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo.
Este decreto é mencionado em Esdras capítulo 1, de 2 a 4, e foi dado após a conquista da Babilônia pelos persas. Então, a primeira ordem dada foi no ano 536, após a conquista dos babilônicos pelos persas. A ordem foi de Ciro. Segunda ordem. Ordem de Dario, primeiro, 520 a 519 a.C. Lembrando que o calendário aqui, ele é decrescente e não crescente. Ou seja, a ordem de 536 veio primeiro do que a ordem de 520. Dario I confirmou o decreto de Ciro e ordenou que as despesas para a reconstrução do templo fossem pagas com recursos do tesouro real. Essa foi a segunda ordem mencionada no esboço histórico. Ordem de Artaxerxes I, 457 ou 444 a.C. Por que nenhuma, até a de cima ali eu esqueci de colocar, poderia ser 537, por que nenhuma bate exatamente? Porque os artigos históricos, científicos, não de ponta de internet, eu já expliquei como fazer esse tipo de pesquisa aqui, eles mencionam que não há um acordo de tempo por parte de todos os historiadores. Então nós colocamos aqui duas datas. O que aconteceu nesse ano, Mariane? Artaxerxes I também emitiu um decreto relacionado à reconstrução dos muros da cidade, sob a liderança de Neemias. A data exata varia entre as fontes. Algumas indicam 457 a.C., enquanto outros sugerem 444 a.C. A profecia das 70 semanas em Daniel 9, verso 25, geralmente se refere ao decreto dado por Artaxerxes para iniciar essa contagem profética. Geralmente os teólogos, e não só eles, mas também alguns padres do catolicismo romano, seja ele ortodoxo ou não, sempre vêm utilizando grandemente essa referência de Artaxerxes para dar início à contagem. Mas será que esse é o fato? Então nós temos 70 vezes 7, que é igual a 490. Esse é o período da profecia inteiro. de Daniel 9, tá? É o período inteiro. Então, se nós pegarmos a ordem de Ciro, que é de 536 a.C., menos 536, porque é antes de Cristo, menos 490, nós chegamos ao ano 46 antes de Cristo. Se formos observar a ordem de Dario, fazer a contagem a partir da ordem de Dario, 520 a 519, vamos colocar aqui 519, menos 519 para 490, nós temos 29 antes de Cristo. Se eu usar a versão de Xerxes de 457, nós temos o ano mais 33, que é depois de Cristo, aos 33. E nós, que é o mais amplo usado, é essa aqui. E nós temos a ordem de Artaxerxes I, de 44, que dá 46 depois de Cristo. Você pega 44 menos 490, você tem uma soma aí positiva de mais 46. Agora, qual é a conclusão então? Qual que é a conclusão? O texto é muito claro. O texto fala que é saída a ordem. Então nós pegamos qual como referência? A primeira ordem. É óbvio, a ordem de Ciro. Quando sair a primeira ordem para retornar. Então o verso 25, Mariane. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora nós vamos analisar, nós já sabemos o ponto de partida da contagem, 536 é o ponto de partida. Ordem decrescente. Exatamente. Agora nós vamos entender o restante da profecia, certo? Se é 536, nós temos o fim dela no ano 46. Mas o que aconteceu de especial nessa época, dentro do contexto histórico, né? O que tem? Ah, Rogério, mas essa
Essa forma que você está apresentando, você não falou que pode ser compilações do texto? Sim, mas é a última que temos. Nós estamos utilizando a que tem na sua Bíblia, a que tem na Bíblia de todo mundo. É a última compilação, é a última forma que eles utilizaram para estruturar a profecia. Não tem nenhuma para a nossa época utilizada por eles, a não ser por filosofias e formas de entender, mas escrita não tem nenhuma, certo? Então, nós já descobrimos o ponto de partida, 536. Agora nós vamos entender o que é esse período de 7 anos, até o Messias, o príncipe. 7 semanas, perdão, 49, né? 7 semanas inteiras, 49 anos. O que é isso? Como que nós vamos compreender isso aí? Então o que a gente faz? A gente pega 536 e faz menos 49. Nós chegamos a quando? Ao ano 487. O que aconteceu no ano 487, Mariane? Em 487 a.C., não há registros claros de alguém se tornando rei especificamente neste ano. No entanto, alguns eventos relevantes ocorreram. Importante entender que a profecia está sendo dada para Daniel porque se refere ao povo dele. Então tem que envolver o povo dele de alguma forma. O que tem aqui, Mariane, em 487? Morreu no Egito em 487 a.C., sendo sucedido por seu filho Xerxes I, que se tornou o novo rei da Pérsia. Quem que se tornou o novo rei da Pérsia? Em 487. Então é a chegada de um príncipe aqui, tá? O que mais que nós temos, Mariane? Foi o rei de Cuxi, mas seu reinado terminou em 487 a.C., sendo sucedido por outro monarca. Então é a chegada de outro príncipe. O que mais, Mariane? Foi um rei de Cuxi que reinou de 487 a 468 a.C., portanto Xerxes I é um dos que se tornou rei em 487 a.C., após a morte de seu pai Dario I. Olha, então a profecia aqui, ela está mostrando que alguém subiria ao poder, alguém ligado ao Israel, ao povo, nesse período. O que mais que nós temos aqui de referência, Mariane? Após esses 49 anos preditos, a chegada de um príncipe, né? Se você for analisar a palavra Messias aqui, não colocamos em detalhes para não ficar muito longo, é alguém que iria trazer mudança, né? Um príncipe, alguém que iria reger norma a partir daí. O que a gente tem mais em Daniel 9:25, Mariane? E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, durante esse período, haveria de ocorrer a reedificação dos muros. Antes, o povo foi convidado a voltar. A profecia é muito clara. Tá? Se você for ler lá atrás, você vai ver que o povo ele é convidado por ordem para retornar, para iniciar a restauração. É óbvio que se não tem nenhum israelita lá, ia restaurar por quê? Para pagãos? Para outras pessoas? Não, a profecia tem que ser cumprida ao pé da letra, não dá para fazer ajustes. O que nós temos lá por volta desse período, Mariane? Neemias floresceu no século V a.C. Em 434, foi um líder judeu que supervisionou a reconstrução de Jerusalém em meados do século V a.C., após sua libertação do cativeiro pelo rei persa Artaxerxes I. Ele também instituiu extensas reformas morais e litúrgicas ao rededicar os judeus ao Criador. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes I numa época em que Judá, na Palestina, tinha sido parcialmente repovoada por judeus libertados do exílio da Babilônia. Então a profecia está dando sequência aqui e eu estou ajustando a visão para que você perceba que a profecia e o termo literário bíblico caminham junto, certo? A história. Então, o povo já havia retornado do cativeiro babilônico, mas faltava um líder para eles. O templo em Jerusalém tinha sido reconstruído, mas a comunidade judaica ali estava desanimada e indefesa contra seus vizinhos não-judeus.
Angustiado com as notícias na condição desolada de Jerusalém, Neemias obteve permissão de Artaxerxes para viajar para a Palestina para ajudar a reconstruir suas estruturas em ruínas. Neemias viajou para Jerusalém e despertou o povo de lá para a necessidade de repovoar a cidade e reconstruir seus muros. Neemias encontrou hostilidade dos oficiais locais, não judeus, em distritos vizinhos. Tempos difíceis. Mas no espaço de 52 dias, os judeus, sobre sua direção, conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade invadida pela primeira vez, segundo a história, pelos israelitas através de Davi. Davi cresceu os olhos na cidade, era impossível transpor, sitiou como os outros fizeram também. E de lá para cá, a cobiça pela cidade tão bem protegida, a fortaleza era imensa. Então os muros precisavam de ser reedificados. E como a profecia disse, em tempos difíceis, o que mais que nós... Angustiosos. O que mais que a gente encontra, Mariane? Implementação do calendário juliano. Início do novo calendário. Em 1º de janeiro de 45 a.C. Lembrando que a profecia terminava em 46... o novo calendário juliano entrou em vigor, substituindo o calendário lunisolar romano. O calendário juliano era baseado no Sol e tinha 365 dias em anos comuns e 366 dias em anos bissextos, que ocorriam a cada 4 anos. Distribuição dos dias. Os meses foram fixados com 31, 30 ou 29 dias, exceto fevereiro, que tinha 29 dias em anos comuns e 30 em anos bissextos. Qual foi a consequência? Consequências e legado. Ano da confusão. O ano 46 a.C. foi marcado por uma grande confusão devido à sua extensão incomum e à transição para o novo calendário. Esse período foi crucial para alinhar o calendário civil com o ciclo solar. Legado de Júlio César. A reforma do calendário foi um dos legados mais duradouros de Júlio César, influenciando a contagem do tempo na Europa por mais de 1500 anos até a introdução do calendário gregoriano em 1582. Poxa vida, que coisa fantástica! Quem já trouxe isso para você? Essa realidade histórica. No fim do termo profético, nós encontramos uma confusão litúrgica. Por que da confusão litúrgica? Imagine, fora feito a reconstrução. Se você for pular o que eu estou explicando aqui para o próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês o que acontece no final dessa profecia. Agora, o que há de mais interessante aqui é entender o tempo dela quando inicia, quando ocorre a situação de reconstrução, em que período e de que forma, e quem faz a reconstrução, e o que espera esse povo agora reestruturado, esse povo reabilitado a cumprir as ordenanças divinas do Criador. Vem uma outra demanda, um outro ataque do inimigo novamente, para mudar o conceito de pensamento e de liturgia através de Júlio César. O que mais que nós temos dentro da profecia, Mariane? No verso ainda 25, o que nós encontramos ali? Esse reino diferente falará contra o Altíssimo Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Não engasga, meu bem. Então, a sequência da profecia, ela é muito clara. Esse reino que viria, assumiria, após o fim do príncipe, que nós vamos explicar agora, eu estou dando uma palhinha aqui, para aguçar a sua curiosidade, essa estrutura que viria depois, no término da profecia, no ano 46, ela tentaria alterar o calendário, as festas religiosas e a lei. A profecia é perfeita. Rogério, mas e quanto ao príncipe que se levantou lá durante 49, quando completou 49 anos? Quem era esse príncipe? Realmente era Xerxes? Como que a gente entende esse processo aqui? Daniel 9:26, quando você vai procurar o verdadeiro sentido da palavra, a gente encontra assim. E depois, as semanas
62 será cortado Messias, mas não para si mesmo. Não existe palavra morto aqui, Não. tá? Eu posso utilizar a palavra morto? Eu posso, se eu quiser. Se eu quiser ajustar a profecia de forma cristã para indicar Cristo, como nós pensávamos também, que fora cortado na metade da semana, no quarto dia, para cumprir uma profecia dada da Páscoa, nós poderíamos colocar. Mas nós vamos explicar detalhados no próximo vídeo por que fizeram isso para manter essa fé perdurando dentro do termo teológico até hoje cristão, para nós esperarmos esse cumprimento, esse desfecho de umas últimas semanas agora para os nossos dias. O que diz o verso 26, Mariane? E depois das 62 semanas será cortado fora o Messias, mas não para si mesmo. O Messias seria cortado. O povo do príncipe que há de destruir a cidade, que nós vamos mencionar no vídeo que vai vir, é outro assunto. Lembrando que a palavra Messias aí foi uma adaptação também, porque no caso Messias significa ungido. Exatamente. Ungido. Bem lembrado. Entende? Mashiach, Messias seria da forma portuguesa, mas Mashiach seria ungido. Isso. E como houve vários ungidos do Criador. Exatamente. Então, as pessoas escolhidas para liderar são ungidos também. Do Criador. Então, nós temos aqui, na versão João Ferreira de Almeida com versos Strongs, nós temos escrito será morto. Então, após as 62 semanas, no verso 25 aqui embaixo, ó, dá para você ver. Cadê aqui o mouse? Apareceu. Depois das 62 semanas, será morto. A palavra aqui, ela vem no caractere H3772, ela traz referências, cortado, certo? Fora, derrubar, exato. eliminar, mas não arrancar para si mesmo. O que mais que nós encontramos de informação aqui para detalhar? Daniel capítulo 9, 24. Se fôssemos ler corretamente, a profecia seria assim. 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, Daniel preocupado, estava tudo destruído. Quando que vai ser reedificado? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o escolhido príncipe, haverá 49 anos e 434 anos. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, não foi naquele período colocado lá atrás pelas premonições preteristas, futuristas, não foi. Não foi. Demorou um período aqui total de cumprimento de profecia, ou pelo menos 490 anos para o cumprimento total, e em tempos angustiosos. Então não dá para encaixar. Por mais que você tente, você pode até conseguir, através de uns historiadores, colocar lá, fazer uma contagem do ano. Só que detalhe, a palavra está escrita. Dada a palavra de ordem, quando for dada a ordem para retornar, e foi a base que nós utilizamos aqui. O que nós encontramos na Enciclopédia Britânica, Mariane? Neemias, então, aparentemente serviu como governador do pequeno distrito da Judéia por 12 anos, durante os quais ele empreendeu várias reformas religiosas e econômicas antes de retornar à Pérsia. Em uma segunda visita a Jerusalém, ele fortaleceu a observância do Shabat por seus companheiros judeus e acabou com o costume de homens judeus se casarem com esposas estrangeiras. Este último ato ajudou a manter os judeus separados de seus vizinhos não judeus. O trabalho reconstrutivo de Neemias na Palestina foi posteriormente continuado pelo líder religioso Esdras. Perceba a profecia, sem tirar nem pôr. Eu poderia colocar aqui outros que foram ungidos, como sumos sacerdotes foram ungidos. Sim. São considerados messias, são considerados
Machia. Eu poderia colocar outros aqui, como governador também chamado de Neemias. Eu posso fazer várias adaptações, mas o cerne do contexto é este e nenhum outro mais. Aqui nós encontramos, Mariane, o que no ano 46? Nós já lemos lá atrás, né? Mas eu fiz um outro esboço aqui. O ano 46 a.C. é reconhecido como o ano da confusão devido às profundas reformas no calendário romano realizadas por Júlio César. Aqui estão os principais eventos e mudanças que ocorreram nesse ano. O calendário romano, que era lunisolar, havia se desalinhado do ciclo solar devido à falta de introdução regular de meses intercalares durante as guerras civis. Isso resultou em uma defasagem significativa entre o calendário civil e as estações do ano. Júlio César consultou o astrônomo Sosígenes de Alexandria para resolver o problema. Sosígenes sugeriu a adoção de um calendário solar semelhante ao egípcio e a inclusão de meses adicionais para sincronizar o calendário com as estações. Além do mês intercalar macedônio, foram adicionados 2 meses provisórios, unodecembris e duodecembris, resultando em um ano com 15 meses e 445 dias. O ano da confusão, o ano da sequência da profecia como um todo, sem filosofias vãs, sem forçar as datas para encaixar, é a realidade. Agora aqui um esboço do contexto de uma forma geral para a gente ampliar um pouco mais o conhecimento. Quando a Assíria conquistou o reino de Israel em 722 a.C., Jerusalém foi fortalecida por um grande afluxo de refugiados provenientes do norte do reino. O primeiro período templário acabou cerca de 586 a.C., quando os babilônios conquistaram Judá e Jerusalém e devastaram o templo de Salomão. Dentro desse período de Nabucodonosor para frente, de babilônicos para frente, povo após povo tentou encaixar a profecia nesses acontecimentos. Quando os babilônios conquistaram Judá e Jerusalém e devastaram o templo de Salomão, em 538 a.C., após 50 anos do exílio da Babilônia, Oxá do Império Aquemênida, Ciro o Grande convidou os judeus a regressarem a Judá e Jerusalém e reconstruírem o templo. A construção do segundo templo de Salomão foi concluída em 516 a.C., durante o reinado de Dario o Grande, 70 anos depois da destruição do primeiro templo. Jerusalém retornou seu papel de capital de Judá e centro de culto judaico. Quando o comandante macedônio Alexandre o Grande conquistou o Império Aquemênida, Jerusalém e Judéia caíram sob o controle macedônio e em seguida sobre o reino ptolemaico de Ptolomeu I. Em 198 a.C., Ptolomeu V perdeu Jerusalém e a Judéia para o Império Seleucida sobre Antíoco III. A tentativa seleucida de retomar Jerusalém do domínio macedônio teve sucesso em 168 a.C., com a bem-sucedida revolta macabeia de Matatias, o sumo sacerdote, e os seus 5 filhos contra Antíoco Epifânio, e a criação do reino Asmoneu em 152 a.C., novamente com Jerusalém como capital. Imagina só, né? Quanta devastação, quanta perseguição. E o pessoal vem ajustando. Não, época após época, é agora, porque é essa perseguição aqui. E os cristãos e mais alguma outra turma aí da leva da internet, com todo respeito à forma de pensar de vocês, mas não tem respaldo escriturístico, fica tentando fazer o mesmo. Eu espero que você tenha compreendido. Nós trouxemos informações de qualidade para que você possa passear na história, conhecer os fatos, encontrar o que é real, o que é fato de verdade, para não falar o nome da deusa verdade, já falamos, né? O que é fato realmente,
para você conhecer o contexto escriturístico. O próximo vídeo que nós vamos trazer para você vai revelar o desfecho da destruição do segundo templo. Eu espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. Trouxemos mais uma vez um assunto de qualidade. Compartilhe esse vídeo. Não deixe parado essa ideia de ajustar pesquisa com escritura, pergaminhos do Mar Morto para conhecer os fatos reais. Compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, venha conosco participar dessa incrível jornada. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço, Criador abençoe. Criador abençoe a todos, até o próximo vídeo.